Recording in progress. Não sei se consegue. Vamos lá, a contracapa pode finalizar, centraliza. E de nada do vídeo, moleque. Hey, good morning and good afternoon, depending on where you're joining us from. Please note that you can enable interpretation for both English and Portuguese by clicking on the globe at the bottom or in the bottom right corner of your screen. Could you also all mute? Sorry, Isabel, I think you are... You're in mute, Isabel. Yes. Okay, so you can either pick the original audio or English or Portuguese translation by clicking on the little globe. Note also that the webinar is recorded. So my name is Isabel Wilhelm. I'm an analyst at Climate & Company, one of Europe's leading sustainable finance think tanks, and I focus on trade and climate-related issues. I'd like to welcome you to today's webinar, the Carbon Border Adjustment Mechanism and its impacts on Brazil, analysis, perspectives, and challenges for the economy. In this webinar, we will examine the impacts and implications of the EU CBAM, primarily on the Brazilian economy. We will focus on its influence on trade flows and economic effects on relevant sectors, as well as the opportunities and challenges that go along with the implementation of CBAM. I'll provide a brief overview of CBAM in a bit. This webinar has been co-organized by the Sustainable Finance and Investment Group at the Federal University of Rio de Janeiro, Climate & Company, as well as the Brazilian Alliance for Sustainable Finance and Investment. We've invited an impressive group of experts from both Brazil and the EU today to engage in the panel. First of all, let me introduce to you Laurent Javaudin, who's the Counselor for Climate, Environment and Energy at the EU delegation to Brazil. Hello, Laurent.
Laurent works notably on the decarbonization strategies and the development of the effective carbon market instruments. He has previously worked in Washington, D.C. and in Beijing, and his last functions in Brussels were related to trade and environment policies. And then my highly respected colleague, Oliver Schenker, is a senior advisor for climate policy and trade at Climate & Company, and also an independent climate policy consultant. He has extensive research experience in the intersection of climate policy and trade, including on carbon border adjustments. And until recently, he was also the Robert Bosch Assistant Professor at the Frankfurt School of Finance and Management. Unfortunately, Bruno Galvao will not be able to join us today, but I'm pleased to introduce his colleague, Ana Carolina Vidal, who is an associate at the German law firm Lomstein, focused on European ESG, competition, and antitrust regulations and compliance. She graduated in Brazil and has work experience at the Brazilian National Treasury and the Competition Authority, and she also holds an LLM from the Goethe University of Frankfurt. Last but not least, we have William Wills, who is a project director at the Brazil Climate Center, as well as partner director of EOS and senior consultant at Centro Clima at the Federal University of Rio de Janeiro. He's an electrical engineer with a master's, doctorate, and postdoctorate in energy and environmental planning from the UFRJ. So thank you all for accepting the invitation to participate in this panel today. Our moderator today is Luan Santos, a professor at the Faculty of Business Administration and Accounting Sciences at the Production Engineering Program at the UFRJ. He is also the coordinator of the Sustainable Finance and Investments Group, and he completed a postdoctoral program in climate and environmental economics at the University of Graz in Austria. I would also like to quickly thank my colleague Sophia, who has done great work in organizing and coordinating this webinar, and Paula, who's providing great technical support, as well as, of course, our translator, Maria Rosario Garcia Nieves, who is making this webinar accessible to both Portuguese and English speakers. So to give you a brief overview of CBAM, CBAM is part of the EU Green Deal and Fit for 55 package, which is meant to implement the EU's goal of a 55% reduction in greenhouse gas emissions compared to 1990 by the year 2030 and net emissions by 2050. Internationally, CBAM is the first implementation of a carbon border adjustment. And the main goal of CBAM is to level the playing field for domestic producers in the EU and foreign producers in the sense that it subjects imports to the same carbon price as domestic products under the EU's emission trading system. The ETS, or emissions trading system, is a cap and trade system in the EU under which European producers have to auction and trade carbon allowances. And this results in a carbon price within the EU, which is now also applied to imports once CBAM is fully implemented. This means that EU importers will have to buy carbon certificates for the amount of carbon emissions embedded in the goods they import to the EU. But if non-EU producers have already paid a carbon price for the carbon emitted in their goods production in the countries in which they were produced, then their cost can be fully deducted for the EU importer, so that only the difference would have to be paid. And the implementation of CBAM is gradual, so that producers and importers still have time to adjust. It has started on October 1st, but without payment. So for the current quarter from October to December 2023, importers located within the EU need to report the emissions related to their imported products in key sectors in a report in January. And financial adjustments need not be paid until 2026, so in 2 years and a bit. And then it starts with certain sectors, namely iron and steel, cement, fertilizers, aluminum or aluminium, electricity and hydrogen, as well as certain precursors and downstream products. These sectors were selected due to their substantial carbon emissions and risk of carbon leakage, which describes the risk that producers shift their production overseas to avoid having to comply with costly environmental regulations, such as an emissions trading system. Eventually, CBAM is meant to include indirect emissions and cover all goods under the ETS by 2030. And the CBAM implementation is also linked to a phase out of free allowances under the ETS, with a full implementation only, or full application only in 2034, so that's in over 10 years. And so then, without further ado, I would like to hand over to Luan,
who will explain the dynamics of the webinar. Obrigado, Isabelle. Bom dia a todas e todos. Boa tarde para os colegas que estão na Europa. Eu queria, antes de apresentar aqui a dinâmica do evento, primeiro agradecer a participação de todos os envolvidos aqui, não apenas os panelistas, né, mas também toda a organização desse evento. É um evento internacional, com uma série de agendas complexas de organizar, então realmente fico muito feliz que a gente consiga estar hoje aqui discutindo esse tema que é super importante, especialmente para os países que têm relações comerciais com a União Europeia. Como a Isabelle já né, introduziu para a gente tem essa fala inicial sobre o CBAM, e aí cada um dos nossos panelistas vai ter uma fala, né, um free speech de aproximadamente 7 minutos, trazendo os principais elementos, as principais questões, né, e pontos relevantes relacionados ao CBAM a partir da perspectiva, a partir da sua trajetória, né, e do seu olhar em termos de atuação. Tá? Então, inicialmente, a gente vai começar com essa fala, com esse free speech. Cada um dos panelistas vai ter, né, o seu tempo e, na sequência, a gente vai iniciar a rodada de perguntas. Tá? Então, a gente tem aqui algumas perguntas já previamente pensadas por parte da organização do evento, mas eu gostaria de reforçar aqui e deixar o convite para que todos os participantes aqui, os nossos ouvintes, também, né, se sentirem à vontade, né, para aproveitar o nosso momento para colocar suas perguntas, suas dúvidas. Então, a gente pode usar o espaço do chat, né, na barra inferior aqui do Zoom, a gente tem, né, a opção de chat, onde vocês podem colocar as perguntas, e aí a gente vai trazer essas perguntas para os nossos panelistas, né, ao longo do nosso evento, ok? Então, sem tomar mais tempo aqui do nosso evento, eu gostaria de passar inicialmente a fala para o Laurent, para iniciar a fala de abertura, e aí, na sequência, cada um dos panelistas, né, concluindo, a gente abre para a dinâmica de perguntas e respostas. Laurent, está contigo. Obrigado. Muito obrigado, Luan. And of course, many thanks to the co-organizers of this webinar on CBAM. I would like to use my 5 minutes to reflect a bit on the special moment that we are in. The webinar is recorded, so I put it on the record. Today is 31st of October. We are actually exactly 1 month to the opening of COP28. And on the agenda of COP28, one of the biggest working items for the parties is the global stocktake. The role for each member of participant to COP28 to reflect on where they are vis-à-vis their NDC, nationally determined contributions, where are the gaps, how can we implement better. So this is really a very important moment. When it comes to the EU, and that's where I want to put CBAM in the broader context. When it comes to the EU, the good news is that we are on track to achieve the reduction of 55% by 2030. Actually, based on some estimates, we could do even a bit better. We could reduce by 57%. Beyond 2030, we have actually a new commissioner for climate. His name is Wopke Hoekstra. He already announced that early 2024, he will start launching a proposal for the 2040 target. And what he has in mind is a reduction of 90% of greenhouse gas emission by 2040. What are the implications of that? As we are raising the bar even further, we will need our climate toolbox to work to its fullest. Part of our toolbox, one of the jewel of the crown in our climate toolbox is the EU ETS, our cap and trade system that Isabelle mentioned briefly in her introduction. And as the ambition will go higher, we need to make sure that the system is not undermined by carbon leakage. And that's the whole point of the CBAM. I think it's very important when we talk about the impact of the CBAM, we have to see it in conjunction with the EU ETS. CBAM alone doesn't make sense. CBAM makes sense in the context of how the EU ETS operates on the EU market.
And as Isabelle was also saying, the ultimate point is that we equalize the price of carbon on the EU market. So in other words, we cannot have dumping with free carbon on the EU market, and that will maintain our ETS operational, delivering to its fullest, and that will allow the EU to reach the ambitious targets that it's setting for itself. Then on the Brazilian side, and that's become very interesting. We already know about the electricity matrix in Brazil, one of the cleanest. Depending on the source, we are around 85 and sometimes 90% clean electricity in Brazil. So that's already a big asset. On top of that, with the new government, we see now a proposal for a holistic ecological transformation plan, domestic Brazilian policy for an ecological transformation plan. And part of the plan, brought by Finance Minister Haddad, is the creation of a Brazilian carbon market. Wow. It's supposed to be from the policymakers' own admission, it will be very similar to the EU ETS. There's already a bill that passed the Senate. Now it's with the House of Representatives. If everything goes well, Brazil may even have the bill passed into law just in time for COP28, and if not, that will be a bit later. But I want to emphasize that this work on carbon markets in the EU and in Brazil, this is obviously a great positive agenda for cooperation. And that transforms completely the CBAM discussion. First, because if Brazil goes down the way of a Brazilian ETS, there would be a carbon pricing in Brazil, so the economic impact would be, much more limited, because we would talk only about the difference in price of the ton of carbon. And more importantly, even beyond, once Brazil joined the club of countries who have a domestic cap and trade system, when you have a domestic cap and trade system, thinking about carbon border adjustment mechanism makes perfect sense. So actually, Brazil could start think of its own CBAM once it has a carbon market. So the work has started already. The cooperation work has started. There was a Brazilian technical mission to Brussels 3 weeks ago in Brussels, talking to DG Clima. Interestingly, it was a mix of officials from the Ministry of Industry and representative of the Brazilian private sector from the CNI, Confederação Nacional de Indústria. So for us, when I saw the title of today's event, I saw impact, I saw challenges. I really want to conclude my talk on the notion of opportunities. And in this context, I would almost go as far as saying that CBAM is a sideshow of what we are maybe about to achieve together. Long term, both the EU and Brazil are committed to climate neutrality by 2050. So that takes us together. Seeing an ecological transformation plan in Brazil means that the change is driven domestically. It's not an external CBAM that would force people to change. This is of Brazil's own willingness to go towards decarbonization. So I think this is very positive. And the last message is for the private sector, for the companies. I think the direction and the way to go is very clear now. There is the status quo cannot be an option, and investing in clean technologies, in decarbonization, is a safe financial and investment bet for companies. I leave you with that for the moment, and I'm sure during the round of question and answers, we'll have the occasion to go in more details about how the CBAM works and how the CBAM makes sense in the larger context of our cooperation. Thank you very much, Ran.
Obrigado, Lohan. Acho que a gente começou muito bem, levantando uma série de aspectos importantes que a gente vai ter oportunidade, né, de discutir aqui ao longo do painel. E aí, aproveitando o link, né, da sua fala, eu acho que é muito bacana a gente olhar na perspectiva das oportunidades, e é curioso porque quando a gente conversa com a indústria, né, com o setor privado, principalmente aqui, a impressão é muito ainda de challenge, né, de desafios, ainda não se consegue muito ver claramente, né, essas oportunidades. Mas todo esse momento realmente da regulamentação do mercado de carbono no Brasil traz bastante oportunidade. Eu queria aproveitar, né, até essa discussão relacionada aí à parte mais regulatória e passar a fala agora para Ana Carolina, trazer um pouco dessa perspectiva, né, talvez aí mais regulatória, mais institucional, né, e como que isso, de alguma maneira, né, pode eventualmente se mostrar como uma grande oportunidade para o Brasil no contexto aí da implementação do CBAM. Carolina, Ana, está contigo. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite à Climate and Company. Realmente é um prazer fazer parte desse painel para discutir esse tema que está na ordem do dia aqui na Europa. E especialmente o rico, eu acho o fato de os panelistas hoje serem de áreas profissionais tão diferentes, né? Vai ser muito interessante ouvir essas diferentes perspectivas sobre o mesmo tema e seus impactos no Brasil. Como introdução ao debate, eu acho que eu tenho 3 pontos principais que me vieram à mente. O primeiro é relacionado, obviamente, como você pediu, Luan, à minha área de atuação e diz respeito mais aos aspectos legais. O CBAM, ele é um regulamento no sentido legal estrito da palavra, o que significa que ele tem uma implementação direta e imediata nos países membros da União Europeia. Ou seja, os países europeus, eles precisam aplicar de forma consistente e uniforme esse ato normativo desde a sua entrada em vigor. E como bem pontuado pela Isabelle, atualmente o CBAM está nessa fase de transição que vai levar pouco mais de 2 anos, né? Durante essa fase, a prioridade da Comissão Europeia, que eu acho que é uma preocupação muito boa, é de coletar informações, agregar informações, formar uma base de dados relacionadas às emissões de carbono associadas a esses produtos. Isso impõe uma obrigação, realmente, um ônus de report aos importadores diretamente e indiretamente aos produtores para alimentar essa base de dados que está sendo construída. Mas eu acho que o lado positivo disso é de que espera-se que com essas informações que vão ser coletadas de forma muito robusta, a comissão vai estar melhor preparada para editar os atos complementares que levarão à efetiva implementação do CBAM em pouco mais de 2 anos, né? Com esses dados em mãos, a comissão ela vai ter uma dimensão mais precisa da pegada de carbono dos setores e contemplando também os diferentes processos produtivos. Isso daria menos margem, por exemplo, para erro e injustiças em relação a, por exemplo, produtores que têm práticas produtivas menos intensivas na emissão de carbono. E aí vem o Brasil como um grande um lado positivo para o produtor, para o setor produtivo brasileiro, né? E aí, só para pontuar aqui que, por meio desses atos secundários, a comissão ela vai definir, entre outros assuntos, o processo de cálculo e comunicação dessas emissões, bem como o processo de venda e compra de certificados. Portanto, nesse momento, os importadores e produtores, a indústria, né, tem principalmente obrigações de reporte, mas ainda não estão sendo aplicados, como já foi colocado aqui pela Isabela, nenhum encargo financeiro adicional para as mercadorias que estão sendo introduzidas no mercado europeu. O segundo ponto é em relação ao impacto sobre o setor produtivo brasileiro. Eu acho que é muito claro aqui, com base na pauta de exportações brasileira, que, em um primeiro olhar, a gente vê que os produtos que mais afetam o Brasil seriam o ferro, o aço e o alumínio, né? Embora, por exemplo, a China seja o maior país importador da maioria desses produtos, os países europeus estão, sim, entre os 10 principais importadores de ferro brasileiro. Portanto, assim, o CBAM tem, sim, um impacto nesse setor no curto prazo, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer aqui, que talvez seja o mais importante e mais interessante, que já foi pontuado aqui pelo Laurent, eu acho que é interessante analisar o CBAM não apenas da perspectiva das obrigações adicionais de relatórios, de reporte e dos encargos financeiros
que ela implica sobre a indústria brasileira, o que pode realmente ser visto como um impacto negativo do CBAM, né? Os challenges que você mencionou, Luan. Mas o CBAM pode, para além de toda essa discussão, eu não vou nem entrar na discussão climática propriamente dita, porque eu acho que talvez hoje podem trazer mais essa discussão. Na verdade, ele pode representar, sim, uma grande oportunidade competitiva para o Brasil aumentar suas exportações para a Europa nessa mesma linha de produtos, dada a sua vantagem comparativa em relação à matriz energética mais limpa. Não é novidade aqui para ninguém hoje no painel que o Brasil é um líder global, né, na produção de energia renovável, com a capacidade produtiva solar, eólica e todas as demais em uma franca expansão. E, em cima disso, a gente está aqui num boom de discussão e de vontade de o Brasil se tornar um líder global no setor de hidrogênio verde, né? Então, todos os olhares, inclusive, a Europa está olhando para o Brasil como um grande potencial para a sua transição energética, né? Então, isso significa que o Brasil tem uma vantagem competitiva quando se trata de reduzir a pegada de carbono dos produtos CBAM, né? E isso especificamente quando se trata de emissões associadas à eletricidade ou geração de calor, que é usado nessas produções, o que são classificados dentro do CBAM como emissões indiretas, né? Então, os produtores, ao terem uma matriz, os produtores brasileiros, ao terem uma matriz energética mais limpa, eles teriam um processo de produção menos intensivo em carbono em comparação a concorrentes em outros países, que não são tão favoráveis. Consequentemente, os produtos brasileiros eles poderiam, possivelmente, comprar menos certificados CBAM para vender para a Europa em comparação com esses concorrentes, né? O guia que já foi elaborado pela Comissão Europeia para os produtores, em como que eles devem reportar essas emissões, já prevê, por exemplo, uma diferenciação no fator médio de emissões padrão, que vai depender do país onde o produto é fabricado. E esse padrão de emissões, ele vai fazer uso de dados da Agência Internacional de Energia, né? Mas, para além disso, o CBAM também vai oferecer a possibilidade de um cálculo individualizado das emissões relacionadas à eletricidade, se o produtor ele puder demonstrar factualmente que ele está diretamente conectado ou ele tem um contrato de compra e venda com um produtor de energia renovável, né? Então, acho que, em síntese, é isso. Sim, o CBAM pode fazer com que os mercados brasileiros se tornem mais baratos comparativamente no mercado europeu em relação a concorrentes estabelecidos em outros países. Isso representa uma oportunidade não só de ganhar posição no mercado em setores tradicionais, né, como a gente já mencionou aqui, o aço e o ferro, mas também abrir novos mercados onde a gente não está muito presente ou não está presente de forma alguma na Europa. E aí eu diria, por exemplo, o setor de hidrogênio, que se quer ainda, de hidrogênio verde, né, no caso, que é aí a nova discussão do momento e que está a todo vapor, né? Então, acho que essas foram as minhas considerações iniciais e eu estou muito interessada em discutir, em ouvir as outras reflexões dos outros panelistas. Obrigado, Ana Carolina, muito bacana aí a tua perspectiva mais institucional, regulatória. Eu acho que, como você comentou, a gente pensou muito no painel para entender formações e experiências diversas, né? Porque a gente vai ter um olhar mais regulatório em uma perspectiva, em outro um olhar mais técnico, né? Mais ali a nível de clima. Então, eu acho que isso faz um pouco da riqueza do nosso evento, ter diversas perspectivas sobre o mesmo problema, né? E aí, aproveitando a sua fala, quando você traz a questão da pauta de exportação brasileira, que você traz a questão da própria vantagem comparativa que a gente tem, e até o Lohan também colocou, né, nossa matriz elétrica ser, né, extremamente renovável, eu queria aproveitar esse olhar econômico e passar a palavra para o Oliver Schenker, economista, para olhar um pouco nessa perspectiva das oportunidades, né, que a gente pode ter, né, enquanto Brasil, mas também as oportunidades comerciais que a própria, né, União Europeia pode ter em relação ao Brasil. E aí, se possível, também nessa fase inicial, não sei se vai ter tempo agora, mas talvez no debate, um olhar, porque eu sei que a Alemanha está muito voltada também para o debate do hidrogênio, se puder trazer também algum elemento relacionado à, né, pauta do hidrogênio e como isso poderia ser um ativo para esse debate, acho que seria bacana. Então, Oliver, obrigado, está contigo a palavra. Okay. So thank you very much, Luan, for the kind introduction also to Isabel. I think I would also very much kind of
iterate what Laurent said before and connect to his initial statement. So just to giving you some context also, I mean, I think CBAM is somehow a suboptimal policy that actually we don't really want to have, but perhaps it's necessary in this world of suboptimal climate policies that we are living in. So and also I think now where this is development in Brazil of developing a known carbon market, I think it's also again interesting and relevant to connect these two policies and see the opportunities, but also the challenges from when this country decided to have this kind of policy portfolio. So what has been the background? I think Laurent and Isabelle already talked about that of CBAM, right? It's we have now this more than 15 years of experience that the carbon-intensive industrial production in the EU is regulated through the EU emission trading system. So the emitters of the carbon in these carbon-intensive industrial sectors need to buy emission permits to each ton of CO2 they emitted. So these permits are traded on markets and costly and should incentivize then the producers to reduce their own emissions. And when the EU started that, it was pretty much a first, right? We had the first large carbon market, mandatory carbon market. So there's also been a large experiment, probably as we now see it with CBAM, where also this new experiment starts. And of course, when you do an experiment, when you do a first, there were also, I guess, some important design failures at the beginning. So, and the most important one was probably that too many permits have been issued. So the price has been very low, around €5 per ton for many, many years. And the EU market, carbon market, probably didn't kind of provide the incentives to invest in clean technologies and reducing emissions as it has been envisaged. But there has been a learning process. So and the flaws of the market got corrected. And today the permit price, so the cost of emitting 1 ton of CO2 in this sectors is around 80 euros per ton, which is around 430 reais. And that even with a looming economic recession in the background. So it seems to be also, I mean, the market believes and the economy and the economic actors believe in that instrument. And it's really the cornerstone of EU climate policy. So, so again, why do I talk about the EU emission trading system so much at the webinar about CBAM? So first, I think it's important to understand that the CBAM mechanism, as it got designed and now started to be rolled out, is probably far from perfect. It's the first time that this instrument will be implemented. We have now this training phase. There are also risks and potential failures on the way, and there will be changes and adjustments also on the way. There will be hiccups and heated discussions as we had it with the development of the carbon market. And second, the introduction of such an unilateral carbon price through the EU emission trading system has implications, as already Laurent pointed out, right? That the fact that not all producers of a certain goods in a global market are covered by these carbon prices has consequences. It has consequences for the effectiveness of policy, of the carbon policy, right? If one country wants to reduce the emissions by making emissions more expensive, producers in other jurisdictions not regulated by the carbon markets may now gain market shares because they're less expensive, which might lead to more carbon emissions, there reducing the efficacy of the carbon price policy domestically, right?
and it's not only the efficacy that goes down, of course, there are also then, reduces the competitiveness of the industry as such, with political economical backlashes then for the acceptance of this kind of policies. So I think that's also why then economic theory as such, or suggests that, if we live in a such suboptimal world where just some countries move ahead, this type of policy, the CBAM type of policy, is a good complement to the carbon price. And I think Laurent also already pointed out it might be opportunities for Brazil on that journey as well. But it has to be said, right? I mean, so far, and now I speak kind of as a researcher, the empirical evidence we have seen concerning carbon leakage, so that we really saw the shifts of emissions of industrial activities to other areas due to Europe's carbon policies, has actually rather been, say, limited, right? It's the question, is it because we haven't seen such a strong climate policy for such a long time, right? Or are there also already many other frictions in place that might play an important role? The problem is that we probably don't have enough time to wait until we have all this evidence and can design the perfect solution. So we have to do this experimenting, tinkering around, do this journey together, learn from each other, and design then policies and regulations that work. And the third important point and connection to the EU ETS and the carbon price as such, I would like to make here, is that both instruments might hopefully become obsolete at some point in time, right? If and this is a big if. But at some point, if we have this carbon neutral production in Europe, but also in Brazil, we don't need carbon prices or carbon markets to the same extent anymore, and we also don't need CBAM anymore. So the biggest success is when we don't need these policies anymore, and can focus then on other things. And I don't know if Luan also asked me to say a few words about the opportunities, and I think that's where the opportunities and also for Brazil come in. We talked already about the low carbon footprint of Brazilian's electricity sector, of all the additional potential in renewable production, electricity production Brazil has, and the importance of hydrogen as an important pathway to decarbonization in these hard-to-abate sectors such as iron and steel, where Brazil already has an important role to play. And I think with this additional policies, developing, incentivizing further reductions of emissions in Brazil, I think we are on a very good pathway, or have at least the potential to go on a very good pathway that we have, don't need these policies at some point anymore. Thanks a lot. Obrigado, Oliver. Já me parece que a gente vai precisar fazer uma sequência de webinars para tratar o tema, porque tem muita coisa para ser discutida. Fico muito feliz aí que a gente está levantando várias questões importantes para endereçar e, infelizmente, desde a perspectiva brasileira, a gente vem observando pouco debate relacionado ao CBAM, que é uma pena. Então, acho que é muito bacana essa iniciativa para poder promover uma discussão qualificada a respeito de algo que vai impactar diretamente, né, as relações econômicas, enfim, a economia brasileira de um modo geral. Aproveitando a fala do Oliver, eu queria passar agora para o William, e aí eu já trabalho com o William há bastante tempo, tem alguns projetos relacionados ao próprio CBAM, e aí eu queria aproveitar, William, para te convidar a fazer uma fala, olhando um pouco, porque quando começou o debate, lá em 2021, sobre a implementação do CBAM, houve muita crítica, né, a respeito se era uma medida protecionista da União Europeia, né, o impacto que isso teria, né, nas relações comerciais com os principais parceiros comerciais da União Europeia, e a União Europeia está entre os top 3 parceiros
na pauta comercial brasileira. Então, houve muito concern, né, muita preocupação sobre, de fato, a intenção, né, e isso foi discutido, inclusive, no âmbito da OMC. Né? E aí eu queria, William, que você pudesse trazer um pouco da reflexão a nível setorial, porque a gente recebeu, né, o contato, né, até um contato bastante preocupado de diversos setores. O próprio Lohan mencionou a CNI, a gente fez projeto com a CNI, com o pessoal do alumínio. Vários setores que têm uma pauta de exportação significativa com a União Europeia ficaram bastante preocupados. Aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa preocupação setorial e como que a gente consegue olhar, a partir até dos modelos que você trabalha, né, macroeconômicos, de equilíbrio geral, identificar os potenciais impactos a nível, né, realmente de perda, eventualmente, de PIB dos setores, e como é que eles estão pensando uma resposta a esse instrumento, né, que está entrando aí em implementação. Ok. Prazer revê-lo, Luan. Agradeço o convite. Bom dia. Então, assim, trabalho com mudanças climáticas há cerca de 20 anos, tá? Sempre mais voltado para o lado de modelagem. Primeiro modelagem setorial e depois fui para a modelagem macroeconômica de 2010 para cá no meu doutorado, onde fiz o doutorado de sanduíche no CIRED, na França, desenvolvi o modelo de equilíbrio geral e Maclean Brasil, né, para o Brasil, e esse modelo tem sido utilizado em diversos projetos aqui. Então, alguns exemplos, implicações econômicas e sociais para o Brasil de cenários de mitigação para 2030, projeto que a gente trabalhou juntos, ali em 2013, 14, 15, antes da COP, né, para informar o governo brasileiro sobre quais seriam, né, cenários ali factíveis para o Brasil, qual seria um compromisso factível, né, em sua NDC, o Deep Decarbonization Pathways, o PMR Brasil, que o Luan também participou, a Iniciativa Clima e Desenvolvimento, né, isso, trabalhos e cenários mais a nível federal, assim, a nível Brasil, né, e alguns estudos específicos para associações industriais. Eu fiz um estudo para a CNI em 2018, 2019, fizemos juntos, né, um estudo para a Associação Brasileira de Alumínio em 2021, 2022, e a ABAL estava muito preocupada justamente com os impactos do CBAM. Fiz um estudo para o IBP também em 2022, 2023, estou refazendo o estudo para a CNI agora, vai ser publicado na COP, né, os novos resultados. Então, assim, os impactos do CBAM sobre o setor industrial é de extrema preocupação aqui dos diferentes segmentos industriais, né? E eles querem entender qual é o impacto disso, qual é o impacto da precificação, que está sendo discutido aqui no Brasil também, como foi mencionado. Esse momento, né, para esse tema está muito rico, né? A gente tem o PL que está avançando rapidamente, o desejo é que seja aprovado o PL do mercado de carbono regulado antes da COP, né? E esse é o momento perfeito para a gente discutir quais são as ações para proteger a competitividade do Brasil em relação a outros países que, né, assim como o Brasil é visto pela Europa, que não tinha precificação e etc., a partir de um momento que o Brasil implementar a precificação, tem que se proteger daqueles outros países também que não têm uma precificação, não têm uma ambição de redução de emissões tão grande como nós, e assim proteger seus empregos, né, geração de renda, bem-estar para a população e sociedade. Bem, sim, deixando de lado a parte de comércio, toda essa complicação da Organização Mundial de Comércio, etc., o CBAM são muito mais preciso que o grandfathering, por exemplo. No grandfathering, você tem ali 2 ou 3 níveis, né, de exposição ao comércio exterior ou de custo de carbono, e aí você classifica diversos setores que estão no mesmo nível de grandfathering, diversos outros setores em um outro nível, e você perde a granularidade, né? O CBAM vai exatamente no conteúdo de carbono daquele produto que está sendo importado e assim consegue trazer o nível de competitividade exatamente, pelo menos em relação ao carbono, o preço de carbono que é pago, exatamente ali. Então, no projeto PMR Brasil, que eu coordenei as simulações, a gente viu que esse é o instrumento mais eficiente do ponto de vista puramente técnico-econômico. Tá? E agora, assim, temos a oportunidade da gente pensar em como implementaria um CBAM pelo lado do Brasil, para se proteger, por exemplo, do aço que vem da China. A gente sabe, né, toda essa cadeia, como acabou se configurando. O Brasil é um grande produtor de minério de ferro, minério cruza o oceano, vai lá para a China e é produzido aço bastante intensivo em carbono, é uma matriz energética bastante intensivo em carbono, e volta um transporte cruza o oceano de novo para chegar aqui.
Então, se a gente começar a pensar do ponto de vista de realocação das produções mundiais, etc., o CBAM contribui para que essas vantagens comparativas sejam mais estabelecidas, tá? E a gente, por exemplo, no Brasil, atraia um percentual maior, uma fração maior da produção mundial de aço para cá por causa do CBAM. Por quê? E esse é um efeito desejado, não é que eu esteja protegendo o Brasil, mas é um efeito desejado da ótica do clima, né? É desejo da ótica do clima que a gente atraia as produções de cada um dos produtos para aqueles locais que têm uma intensidade de carbono menor. E assim a gente aumenta a nossa chance, né, de reduzir, né, o aquecimento global, manter ele sob ali aqueles parâmetros do Acordo de Paris, muito abaixo de 2 graus, preferencialmente abaixo de 1,5 grau, próximo de 1,5 grau. Então, assim, é um efeito desejado que haja essa realocação das produções. Agora, para o Brasil, tem muito dever de casa a ser feito, né? A gente tem as vantagens comparativas aqui que estão escritas. O minério está aqui, né? A bauxita está aqui. Temos um setor energético bastante renovável, limpo, pouca intensidade de carbono. Agora, nosso custo do Brasil é enorme, né? Custos de transportes, ineficiências, carga tributária, de certa forma, elevada perante nossos pares. Então, assim, o CBAM não vai consertar isso. Então, a gente precisa ter um CBAM brasileiro para se proteger de outros países e, ao mesmo tempo, fazer o dever de casa e melhorar essas condições. Eu vou parar por aqui para não avançar, tá, na discussão e passo de volta a palavra. Obrigado. Obrigado, William. Acho que a gente começou muito bem aqui com as falas iniciais de todos os panelistas. Já deu para a gente ter aí uma noção da dimensão da complexidade e da importância do tema, né? E aí agora a gente vai começar efetivamente a trazer aqui algumas perguntas mais direcionadas a cada um de vocês. Aproveito também aqui a oportunidade para relembrar que vocês podem colocar aos nossos ouvintes perguntas aqui no chat, já venho recebendo aqui algumas. Eu vou tentar já até cruzar um pouco das perguntas que a gente estiver recebendo com perguntas, né, previamente aqui já pensadas, para a gente poder otimizar aqui o nosso tempo. E aí eu já queria, né, fazer uma primeira pergunta aqui orientada ao Lohan, que é um pouco, né, foi falado aqui, tanto pelo Lohan quanto pela própria Ana Carolina, a importância realmente das informações, né, da qualidade das informações, dessa coleta, né, desse reporte que vai acontecer nessa fase, né, aí de transição, né, como o próprio Oliver Cheque comentou, a gente está num processo de learning by doing, a gente está aprendendo, né, ao longo do processo. Então existem algumas dificuldades, né, que podem acontecer. E aí, nesse sentido, a pergunta ela está um pouco voltada para como que a gente pode, né, como é que a União Europeia, de modo geral, ela está pensando mecanismos, enfim, para garantir a qualidade, né, que ela consiga obter as informações necessárias. E isso dialoga com uma pergunta que foi colocada aqui no chat sobre justamente, né, como é que a gente pode garantir que essas informações, que toda essa coleta de informação vai efetivamente se traduzir, né, em um efeito positivo desse instrumento, ou seja, que ele vai efetivamente, né, fazer esse movimento de que os países, né, estejam mais engajados com a agenda climática e, né, sigam na direção aí do Acordo de Paris, e que isso não acabe gerando problemas mais de competitividade, enfim, de lutas aí comerciais no âmbito da OMC. É uma pergunta um pouco tricky, eu tenho noção disso, mas eu queria ouvir um pouco aí da perspectiva aí do Lohan a respeito dessa problemática. Lohan? Lohan está aqui com a gente. Acho que ele teve algum problema de internet, Lua. Talvez tu... Pronto. Então, enquanto ele resolve o problema técnico, eu vou fazer um shift aqui, então eu vou aproveitar e vou direcionar essa mesma pergunta. Eu vou direcionar, de alguma maneira, né, para os nossos colegas da União Europeia, então vou direcionar para o Oliver, e aí convido também a própria Isabelle, que vem trabalhando bastante com o Oliver aí dentro da Climate Change Company, caso queira, né, adicionar algum elemento para ficar à vontade também. Então, Oliver, Isabelle, com vocês a pergunta agora. Yeah. So thank you, Luan. So I mean, I'm not an EU official, so I can't speak on behalf of Laurent here. But yeah, I think that these are really important questions, right? I mean, we need reliable information about the carbon footprints of the products that are treated under CBAM and then that cross the border and then
kind of taxed or carbon priced at the border. And if this information is not valuable, the whole exercise kind of gets pointless. So having good information there is really important. I think that's also one of the reasons why we started with that particular set of economic sectors, right? So that where we have products who have a value chain that is not too complex, where there are overseeable hands or points where carbon emissions are emitted in that value chain, and where it's relatively straightforward, and we have also from the EU ETS, but also from other accounting standards, methodologies to assess these carbon footprints that happen there. So I mean, if you in steel or in cement or in aluminium, in electricity, it's relatively straightforward to compute the carbon footprints of these products, right? But I mean, your question, I guess, becomes more spot on if we then talk about the broadening of CBAM, right? So what should we do with agriculture? I mean, agriculture is so far also not in the EU ETS, so it's not not a problem as such, and also probably not in the foreseeable future. But I mean, there a whole set of new questions arises, and yeah, we have, I guess, a few more years to kind of tackle and learn and address these important questions. But yeah, we need, I guess, robust methodology. Otherwise, this whole thing doesn't work. Obrigado, Oliver. Não sei se Isabelle quer adicionar algum elemento. Se quiser, pode ficar também à vontade. Caso não queira adicionar nada, nenhum elemento, né, a essa fala do Oliver, eu queria aproveitar até uma pergunta que foi colocada agora aqui no chat, e aí já vou linkar essa pergunta, né, com uma outra que eu já ia fazer para a Ana Carolina. Ficou muito claro aqui, acho que na fala dos panelistas, né, a questão da importância da gente estar falando do CBAM num contexto atual de Brasil, que é um contexto bastante, eu diria, oportuno de se levantar essa agenda. Primeiro porque a gente tem toda a discussão relacionada ao o PL do mercado de carbono, a questão da regulamentação do mercado de carbono no Brasil, não é isso? Que voltou com absolutamente tudo, e também a própria questão da taxonomia brasileira, né? Inclusive a gente, né, da UFRJ, do GFIS, junto à própria Climate Company, a Brasc, e a um grupo de economia do mar, a gente fez, né, uma colaboração, né, enfim, a respeito da taxonomia brasileira, que estava em consulta pública, né, então a gente fez uma contribuição relacionada. Então a gente tem todo um momento, eu diria, regulatório, institucional no Brasil, que está demandando, né, um diálogo aprofundado, um diálogo qualificado sobre essa pauta. E aí, dado esse contexto, né, eu queria ouvir um pouco de você, Ana, e aí o William também pode ficar à vontade, que está olhando mais para a realidade do Brasil. Como é que você vê esse momento, ou seja, né, como é que a gente consegue obter vantagens, e aí aproveitando até que a gente está aí, né, há 1 mês e meio quase de COP para acontecer, como é que a gente pode, de alguma maneira, talvez articular melhor, né, essa discussão de avançar nesse debate regulatório, entendendo as oportunidades também do CBAM, né, como juntar, né, essas partes e realmente a gente fazer aí que a coisa, né, faça sentido, porque o que a gente vê aqui no Brasil, né, são discussões muito pontuais, né? Alguns grupos olham, né, olhando um pouco para o seu impacto setorial, né? Mas a gente já sabe que a gente tem toda uma matriz, né, elétrica muito favorável, ok, né? Mas ainda assim o setor está muito preocupado com perda de exportação. Não é isso? Então, como é que você vê essa parte regulatória, esse imbróglio, como é que isso pode ser, né, adicionado ao debate? Bom, espero que eu tenha entendido a complexidade da pergunta, mas eu acho que, tentando me ater um pouco às implicações do fato de o Brasil ainda não ter desenvolvido um arcabouço regulatório robusto em relação à temática da sustentabilidade, das finanças sustentáveis, inclusive um mercado nacional do carbono, claro que ele afeta a sua competitividade do país, e como o próprio Laurent mencionou e o Oliver, enquanto o Brasil não tiver um mercado nacional de carbono
bem definido, e isso de fato pode ter um impacto, o CBAM vai ter um impacto mais negativo sobre o produtor brasileiro, né? Então, acho que a principal questão aqui que o produtor brasileiro está se perguntando, principalmente aquele que está exposto ao mercado europeu e outros mercados que provavelmente vão regular também, vão ter um instrumento parecido com o CBAM, é a possibilidade de compensar as emissões de carbono que eventualmente já foram pagos no Brasil, né? Se o mercado regulado já tivesse sido estabelecido no Brasil até lá, né? E no contexto do CBAM, tem duas condições para que isso seja possível, né? Primeiro, as emissões elas têm que estar sujeitas a um preço de carbono no Brasil, e esse preço ele pode se dar na forma seja de um imposto, seja de uma tarifa, de uma taxa, ou propriamente na forma de licenças nesse modelo ETF, como já foi mencionado aqui. E o segundo critério é que o produtor ele precisa comprovar que o valor foi efetivamente pago. Então, por exemplo, se tiver uma série de licenças gratuitas, isso não entra, entendeu? Isso tem que ser descontado do valor do carbono, do preço do carbono, digamos assim, né? Então, acho que se esse for o caso, certamente o mercado, a indústria nacional, ela urge por um olhar atento, né, das nossas autoridades aí, do nosso parlamento, para que a gente tenha um mercado que a gente possa fazer uso das nossas vantagens competitivas e atrair recursos, seja na questão de financiamento, como você bem disse, da questão de reporting, né, de finanças sustentáveis, e também principalmente essa questão do CBAM, de um mercado nacional regulado. Obrigado, Ana Carolina. Eu quero até aproveitar a tua fala para já linkar aqui também com uma sequência, né, do William, se o William puder adicionar aqui para a gente, porque, enfim, né, muito se fala também, né, da questão, a gente vai trabalhar, né, tem setores prioritários que são colocados aqui, né, nessa primeira fase, digamos, né, do CBAM, e aí foi feita uma pergunta aqui no chat, na verdade duas que estão bem parecidas aqui, né, que falam um pouco sobre a questão de cadeias de suprimento. Tá? É claro que quando a gente vai olhar, né, naturalmente, o CBAM iniciou com alguns setores chaves, né, que foram, né, elencados, e aí como é que a gente pode, de alguma maneira, até entender, porque quando a gente está falando, naturalmente, né, de setores prioritários, eles também vão ter toda uma cadeia, né, seja a cadeia logística, que no Brasil a gente sabe que, né, peca bastante, né, a gente tem aí uma matriz rodoviária, com uso muito forte de diesel, que é um combustível que tem um altíssimo fator, né, de emissão. Então, como é que você acha que, de alguma maneira, essa questão da cadeia, né, de suprimentos, aí foi perguntado até sobre a questão dos alimentos, então, toda a cadeia, né, ligada também a alimentos, de alguma forma, pode ser um contrapeso à nossa matriz elétrica, que é mais clean. Então, uma primeira pergunta. E aí, voltando aqui na pergunta que eu tinha feito para a própria Ana, eu queria também ouvir um pouco, William, já que você está acompanhando bem de perto aí essa discussão do PL, enfim, como é que você acha que a gente pode fazer talvez uma advocacy maior nesse sentido? Ou seja, como é que a gente pode colocar essa agenda do CBAM junto com, né, o PL, a regulamentação do mercado de carbono, resgatar tudo que a gente fez lá atrás do PMR Brasil, enfim, e fazer tudo isso andar em conjunto, andar em paralelo, né? Novamente, eu vejo muitas coisas andando, talvez em direções que não estão, né, indo numa mesma direção. Então, como é que a gente consegue articular as direções e todos seguirem numa mesma orientação? Então, são duas perguntas. Tá. Duas perguntas complicadas. A primeira, menos complicada, porque já é um fenômeno bastante conhecido no Brasil, né? Até mencionei rapidamente, na minha primeira fala, questões sobre o custo do Brasil, e aí nossa matriz rodoviária para transportar cargas, né, caminhões super pesados, longas distâncias, etc. Tem alguns estudos que mostram que, às vezes, o custo para transportar a soja até o porto de caminhão é maior do que o custo do navio que vai até a China, entendeu? O custo de transportes aqui. Então, é um negócio assim absurdo a nossa eficiência. Assim, o Brasil, assim, no nosso jargão aqui, foi abençoado por Deus. Só que a gente não faz o dever de casa, né? A gente recebeu, né? A gente tem energias renováveis, a gente só não é mais intensivo em carbono justamente por isso. A gente tem muito biocombustível, etanol, biodiesel, tem a matriz elétrica bastante renovável, principalmente por causa das hidrelétricas, né, lá do passado.
e agora também a grande entrada na última década da eólica e nos últimos anos do solar, e isso tende a aumentar bastante. Então, assim, do ponto de vista de energia, como vocês falaram, a gente está muito bem. A gente está onde a Europa quer chegar daqui a 10, 20 anos, né? Lógico, temos dever de casa a fazer ainda. A gente não pode deixar entrar na nossa matriz, né? Não podemos ter lock-ins tecnológicos entrando agora que tenha, né, uma vida útil aí de 20, 30, 40 anos e em 2050 a gente esteja lá com aquele ativo encalhado. Mas, olhando do ponto de vista de infraestrutura de transportes, é realmente muito ineficiente. Então, transporte por ferrovias, por hidrovias, etc., né, são desejáveis e indicados para o Brasil. Apesar de a gente ter uma geografia um pouco complicada em termos de hidrovias, por causa da Serra da Mantiqueira, todos os rios que caem para lá vão em direção ao centro do continente e não em direção ao mar, isso nos atrapalha, né, um pouco para hidrovias. Mas ferrovias, a gente não tem desculpa, né? A gente sucateou o que nós tínhamos. Em termos de cadeia de produção, aí começa a ficar bem mais complexo, eu acho. E pensando em produtos agrícolas, etc., a gente sabe, né, de toda a lógica do desmatamento, lá naquela fronteira, no arco do desmatamento, ali no Pará, Mato Grosso, e etc., que, assim, primeiro, tem toda aquela lógica, né? Primeiro, a retirada da madeira de alto valor para ser vendida, aí depois derrubam tudo e colocam gado para tentar conseguir a posse da terra. Mas não é que o cara seja um produtor de gado. Ele coloca cerca, coloca algumas cabeças de gado para falar que a terra é dele daqui a 3 anos, 5 anos, tentar um uso capião, tentar alguma forma de conseguir a posse de terra, e aí, então, ele vende essa posse de terra, né, para um produtor mais profissional do agro. Então, é um efeito muito indireto, tem várias etapas essa cadeia. E realmente é complicado, eu não tenho resposta para dar para vocês aí quanto a isso. Quanto a produtores já estabelecidos no Sudeste, mais para o sul do Centro-Oeste, etc., né, que estejam em conformidade com o Código Florestal, etc., aí eu já acho que é mais fácil, né? É questão realmente de um inventário bem feito, um MRB bem feito, e isso estaria endereçado. Eu esqueci alguma coisa, Luan, desculpa. A questão do advocacy, de como botar todo mundo Sim, junto. advocacy, perfeito. Essa é uma coisa realmente, uma parte realmente complicada, assim. E assim, eu tenho estado em contato com diversos funcionários, né, do governo federal, seja no Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Fazenda, e etc. E realmente aquelas nossas orientações que demos no PMR sobre as formas mais eficazes e efetivas de fazer a precificação, elas vão sumindo quando o processo no Congresso vai avançando, porque vão incorporando lobbies de setores, lobbies de congressistas, etc., né? Então, por um exemplo bem claro aqui que eu vou explorar mais à frente na nossa discussão, é com relação ao uso das receitas do mercado de carbono, o uso das receitas obtidas com leilão das permissões, por exemplo, né? Que no PMR a gente fez as simulações, né? O componente 1 indicou quais seriam, né, as formas mais eficazes segundo a literatura. A gente simulou, usando o modelo de equilíbrio geral para o Brasil, indicou que a redução de encargos trabalhistas e a utilização para a reposição do poder de compra das famílias mais pobres, em situação de extrema pobreza, teria, né, um feedback positivo sobre a economia, reduziria distorções da nossa economia e poderia provocar uma situação de duplo dividendo, win-win situation, onde a gente teria uma redução de emissões e teria aumento de PIB também por redução de distorções econômicas desses tributos, né? Isso não foi contemplado no nosso PL, que está quase sendo aprovado, né? Nenhuma das duas opções que a gente considerou as mais interessantes para o Brasil estão consideradas no PL, e a opção que está lá, o PL está escrito da seguinte forma: os recursos do mercado de carbono serão utilizados nessa ordem de prioridade. A primeira está manter o mercado de carbono de pé, ok? E a segunda, em ordem de prioridade, é devolver os recursos para as indústrias para que elas investam em pesquisa e desenvolvimento. Do ponto de vista das indústrias, é muito bom. Talvez surjam novas tecnologias, etc. Ótimo se surgirem. Mas, do ponto de vista econômico e social, não é a melhor solução para o Brasil. Não é a solução que vai trazer uma aceitação maior pela sociedade, né? E aí há o risco da gente ter, né, por exemplo, protestos, como aconteceu na França, quando subiu o preço
né, dos derivados de petróleo, Yellow Vests e etc. Né? Então, a gente, no PMR, pensou também na aceitação política e social do instrumento, que é muito importante para o sucesso. Né? Eu vou parar por aqui minha resposta e devolvo a palavra. Obrigado, Luan. Obrigado, William. Muito bom essa discussão da reciclagem de receita. Já vou fazer uma outra pergunta sobre isso, voltada para o Oliver, mas eu queria aproveitar a sua fala sobre MRV, a necessidade de a gente ter, né, um mecanismo de monitoramento, reporte e verificação, e voltar à pergunta agora que o Lohan, né, voltou aqui com a gente, relacionada a como é que a União Europeia, de um modo geral, está, né, pensando, organizando maneiras, né, de garantir a qualidade da informação e também garantir que os efeitos, né, previamente pensados a respeito do mecanismo, do instrumento, de fato vão ser alcançados. Ou seja, existe alguma maneira, né, algum tipo de instrumento mais a nível de política da União Europeia, de modo geral, para garantir, né, que, de fato, os objetivos sejam alcançados? Thank you, Luan. I hope you can hear me well now. I'm very pleased with the way our discussion is shaping. Before answering your question, I would like to make two clarifications about questions in the chat and the answers we provided so far. When it comes to agriculture, it's very important to remember that CBAM is just the mirror of the EU ETS. As a matter of fact, in the EU, the agricultural sector is not covered by the EU ETS. I can share an anecdote about that. When the CBAM project was in preparation, the Brazilian CNA, Confederação Nacional de Agricultura, wanted to talk to us, the EU delegation in Brasilia. And I was surprised because you know the list of products which are covered by the CBAM, and I couldn't see anything agricultural about it. And when I discussed with them and we explained really that we cannot impose CBAM on a product or sector which is not first covered by the EU ETS in Europe, then we understood each other much better. So I think it's another chance for me now to clarify that. So definitely we have other policies, other instruments in the toolbox in the EU to reduce the carbon footprint of agriculture, but that's not the EU ETS. And therefore, CBAM is irrelevant for this sector. I think it's important to clarify that. The second point I want to make is that when we look at the calculation of the emissions, things work in so-called the scopes: scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1 is really the industrial process as such. We try to measure the direct emissions from the process. Scope 2 can cover several indirect emissions, including the energy. Scope 3 is transport, marketing. This is not included in the current phase. So again, I think the debate goes in the right direction in the sense that we are thinking what is good and desirable for Brazil in terms of decarbonization. But since the title of today is CBAM, I also need to clarify that some very relevant and important discussions for Brazilian decarbonization are not really coming from the European regulation. So having said that, I want to also now answer your question, Luan, about how do we help to make sure the information comes from the Brazilian producers to the EU importer. First, it's important to remind that only the EU importer has the obligation to report the carbon emissions under the CBAM. And the challenge was to think of how to organize this communication. And the good news is that between the moment you invited me and today, my colleagues in Brussels actually published online what they call the electronic template. It's not compulsory, but it's a suggestion, a best practice of
the type of document that exporter and importer could exchange each other. It provides a template, a frame where you can indicate the volumes, direct and indirect emissions, the price of carbon in your home country, all this in a standard way. So that should facilitate a lot the communication. In addition, I think something that was said repeatedly since the beginning is very important. We are still in a trial phase. We are all on a learning curve, including the European Commission. So it's the good moment to ask ourselves the right questions and try to improve the system as much as we can. In my very first talk, I said that we are 1 month to COP28. I should also say now we are already 1 month into the first reporting period. October, November, December of 2023 have to be reported by the end of January 2024. So this is coming soon. This will be the first moment where we can see how things are shaping, how things are working. The good news is that there's flexibility. So the EU importer, when he does his declaration by the end of January 2024, can still make ex post modifications or corrections until end of July. So I think the regulation was designed to leave this flexibility, to allow for this learning curve. Of course, I repeat again, there's no payment or certificate involved at this stage. We are just collecting data. It's a good moment to ask questions to the European Commission. Voilà, the first payment, the first kick, really is only in 2026. Thank you, Luan. I give back the floor to you. Obrigado, Laurent. É muito interessante a sua abordagem, e isso já, né, esse comentário que você fez a respeito do envolvimento da agricultura é importante, porque ainda a gente não falou muito sobre isso, mas acho que é importante, talvez, né, uma pergunta voltada para a escolha, né, ou seja, para os setores inicialmente envolvidos no CBAM. A gente sabe que alguns setores foram escolhidos como prioritários nesse momento, dessa fase, né, introdutória, que se iniciou agora nesse mês. E aí eu queria direcionar uma pergunta para o Oliver, um pouco sobre, né, essa questão, né, dos setores cobertos, e como é que esses setores cobertos podem, inicialmente, né, escolhidos como prioritários, né, nessa fase inicial, vão afetar, de alguma maneira, aí, ou podem, né, afetar esses fluxos comerciais União Europeia e Brasil. Tá? Então, uma primeira pergunta. E aproveitar uma segunda aqui, da fala do William, a respeito, inclusive, do que fazer com as receitas, né, com recursos. E foi falado sobre o William a respeito da reciclagem da receita, né, a forma como você vai alocar a receita proveniente dos instrumentos, né, de precificação, de modo geral, elas têm impactos macroeconômicos diversos. Uns podem favorecer a indústria, como foi o caso, né, de você usar para P&D, outros você pode favorecer a agenda social, diminuindo aí possíveis impactos inflacionários, enfim. Então, como que você vê, né, a questão da reciclagem dessa receita, a alocação dessa receita, desde uma perspectiva econômica, e podendo gerar distintos impactos macroeconômicos? É uma pergunta complexa, eu sei, mas vamos tentar olhar um pouco para esse aspecto mais social, que é algo que se olha pouco, na verdade, né? A gente fala muito do CBAM na perspectiva econômica, mas quando se trata de agenda social, fica um pouco negligenciado. Eu acho que vale a pena a gente levantar essa bandeira aqui também. Yes, so thanks a lot. So if I got you right, so the first part of your question was about the sectors and how that affects trade in Brazil with the EU, but also probably on a broader scale, the adjustments then that are made by CBAM. Yes. So I mean. Yeah, okay, perfect. So, I mean, we discussed already, I think Isabelle and Laurent have several mentioned that the lists of sectors that are now involved, right? So it's cement, iron, steel, aluminium, fertilizer, electricity, and hydrogen.
if you look at trade statistics, it's basically iron and steel that matters. There's not much of obviously of electricity trade between Europe and Brazil, and also cement is probably too heavy to ship across the Atlantic. But for iron and steel, it's quite it's for, I think, for the Brazilian exports, it's quite an important market, the European Union. And we discussed already that, you know, that's I think in the mid and longer term, the Brazilian iron and steel sectors has some great opportunities to kind of gain the relative market shares relative to other producers due to the renewable and capacities, the hydrogen capacities that are an important lever for decarbonization in the iron and steel sector. So I think there's a lot of potential there. I mean, I have to say I'm not an iron and steel sector expert, but I mean, the sector is relatively complex, but we have already a lot of overcapacity in the market. So I guess finding the investment for, you know, new low carbon steel plants, for example, in Brazil or so at the moment might be quite tricky. Because we have already a lot of steel capacity that is not really used, that is dirty capacity, so to say. But still, I mean, there's having a market for the clean steel at the moment is probably a bit far in the future. So there are several, I guess, different things that are moving and shaping this competitive advantages. I mean, the other thing is also that GASA, right? So there's this European American initiative called GASA, stands for Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium, where they also, as a response to the Trump tariffs on European steel, now since 2 years or so, the Biden administration and the European Union, the European Commission are negotiating, about a new mechanism that should reduce this tariffs, but also find solutions that make sustainable steel more, say, attractive in these markets. So far, I think the negotiations are not going so well, but I mean, I think that's also probably important, say, side shows that affect then this relative comparative advantages that Brazil might have in that particular sector. So I think there's a lot of things. So being short, there are a lot of things that matter as well apart from CBAM, right? For the competitiveness of Brazil in that sector. And to the other question, which I find very interesting about recycling. So, I mean, and Laurent can correct me if I'm wrong, but so far I think it has not been really decided what happens with the resources that are collected through CBAM, right? And I was kind of also wondering, so far in the discussion we saw that for Brazil, it seems not to be a bad thing, the CBAM, right? So there could be, overall a plus if everything works out fine, and the necessary investments can be done because of this relative shifts. But there are other countries who are definitely on the losing side then, and if you talk to representatives there, they see this whole mechanism less positive. And I was always wondering, couldn't the whole policy be more, say, attractive if the European Commission would say, well, I mean, we use these resources, shift them back to the country, and in order to initiate decarbonization processes there, right? So that really goes, that the EU does not benefit, so to say, monetarily from these resources, but the resources go back to the country and help to decarbonize the economies there. But I think so far we don't have an agreement here. Thank you.
Obrigado, Oliver. Eu confesso também que eu não tenho esse detalhe, essa informação, se já tem essa orientação precisa de para onde vai essa receita. Talvez o Lohan tenha essa informação. Se tiver, por favor, né, estamos interessados em saber mais detalhes do uso dessa receita. Já existe, né, um maior detalhamento da orientação desse recurso? You're on mute, I guess. I should be better now. Yes, for the time being, the revenue we have is not from CBAM, it's from the EU ETS. And the European policy in that context is to reinvest part of the revenue from the ETS for clean tech research and innovation and deployment. For CBAM, if and when there is revenue that will be in 2026 and beyond. So we can imagine that the same logic would prevail, but indeed there's nothing cast in stone at the moment. It's open for discussion. Ok, obrigado, Lohan. Bom, essa pergunta vai direcionar agora uma outra questão que foi colocada aqui no chat, e aí eu vou direcionar ela para o William, que trabalha mais na parte de modelagem. E aí, o que foi colocado aqui, William, é um pouco, né, realmente das alternativas de reciclagem da receita, né? Com certeza, né, a pergunta é sobre se é possível modelar, né, distintos cenários, né, de usos dessas receitas, né, seja, né, né, aí na criação de um mercado de carbono regulado, e analisar o impacto disso na competitividade da indústria, ou analisar o impacto disso em termos de possíveis impactos inflacionários, ou você usar essa receita para desonerar tributos trabalhistas, enfim, a gente sabe que tem uma série de possibilidades, né, que os modelos macroeconômicos trabalham, e eu queria que você explorasse um pouco a partir dos projetos que você vem conduzindo, né? Claro, você comentou lá do PMR, mas até mesmo dos projetos que a gente conduziu sobre CBAM, né? Porque a gente já fez alguns estudos, inclusive, né, de alguns setores da indústria brasileira querendo implementar o CBAM nacional, desenvolver, né, também CBAM no Brasil. Ou seja, será que isso pode acabar se tornando uma tendência dos países, né, que tem aí, talvez, né, matrizes, né, ou pautas, né, comerciais menos energo-intensivas, vis-à-vis, por exemplo, algumas outras indústrias em outros países? Então, eu queria mais que você olhasse um pouco para, em termos de modelagem, né, o que a gente está olhando hoje das possíveis reciclagens dessa receita, mas também modelagens voltadas diretamente para a CBAM. E aí, né, acho que a gente pode falar um pouco, de modo geral, da indústria como um todo, CNI, mas também, talvez, até a própria ABAL, o alumínio, que foi o setor também que a gente olhou, um pouco mais de detalhe. Então, eu queria te passar essa pergunta final aí, que a gente já está chegando no finalzinho do nosso evento. Tá bom. Obrigado pela pergunta. Muito interessante essa discussão, o rumo todo que ela está tomando, né? Eu queria acrescentar, assim, do ponto de vista de reciclagem, tá? Primeiro das receitas, que no PMR a gente indicou que a primeira opção seria a redução de encargos trabalhistas. Isso reduz... assim, a receita arrecadada pelo governo seria toda devolvida ao sistema produtivo sob a forma de redução de encargos trabalhistas. Assim, o mercado de carbono regulado não aumentaria, né, o nível de impostos no Brasil, né, a carga tributária. Então, seria neutro do ponto de vista fiscal, né, mas seria utilizado para reduzir encargos trabalhistas e, assim, estimular a criação de empregos. A gente sabe que o imposto sobre trabalho no Brasil é extremamente elevado, né, é muito alto, e isso desestimula contratações, né? Então, como o mercado de carbono, a precificação de carbono tem um efeito recessivo intrinsecamente, isso serviria para reduzir parte desse efeito recessivo, estimulando o mercado de trabalho, tá? E, por outro lado, a gente tem uma população em situação de extrema pobreza, não é nem de pobreza, é extrema pobreza, que é de 20% da nossa população. E com a implementação do mercado de carbono, precificação, diversos produtos vão ter um aumento de preço. Então, a gente entendeu que parte dos recursos, né, arrecadados deveriam ir para essas famílias, sob a forma de transferências, para, pelo menos, manter o poder de compra delas igual ao que seria numa situação sem o mercado de carbono. Foi isso que a gente simulou, tá? Do ponto de vista, eu estou vendo aqui na pergunta, está perguntando se não aumenta a inflação, demanda, não sei o quê. Do ponto de vista de manter a carga tributária neutra e reduzir encargos trabalhistas, isso, na verdade,
tende a reduzir os preços no Brasil. Tá? Então, tem uma contrabalanceia, de certa forma, o preço de carbono. O que é de transferência para as famílias mais pobres realmente tende a aumentar, né, os preços, porque estimula mais demanda sem estimular a oferta. Tá? Então, você tem os dois efeitos aí, mas a gente entende que num país tão desigual como o Brasil, com 20% da população em situação de extrema pobreza, era extremamente importante, pelo menos não deixar a situação piorar em relação ao cenário de referência. Tá? Um ponto importante que eu queria falar aí dessas receitas, o que foi pincelado, para depois entrar na sua próxima pergunta, Luan, é uma questão que a gente não mencionou aqui ainda, que é muito importante para o Brasil, que é, bem, as empresas exportadoras, né, alumínio, aço, etc., que vão sofrer os efeitos do CBAM, elas vão ter que pagar a diferença do preço de carbono na Europa menos preço de carbono no Brasil, efetivo, né, vezes o conteúdo de carbono, toneladas de carbono que tem no produto lá que foi exportado, tá? Em forma de CBAM. Então, vai haver uma exportação do próprio bem, mas vai haver uma exportação de divisas também, certo? Essas empresas vão ter que comprar, né, esse certificado de CBAM lá na Europa, e esses recursos vão para a Europa. Então, do ponto de vista macroeconômico, isso é muito ruim também. Então, eu não, sem olhar na parte jurídica, de comércio exterior, etc., só olhando do ponto de vista econômico, era importante que o Brasil pensasse algum instrumento que normalizasse essas coisas. Por quê? Porque se esses exportadores pagassem um preço de carbono mais elevado do produto exportado aqui no Brasil, para o exportador, tanto faz ele pagar o CBAM para a Europa ou pagar o preço de carbono aqui no Brasil, que é a diferença entre um e outro, certo? Mas, para o Brasil, macroeconomicamente, faz muito mais sentido ter uma taxação mais elevada, igualando ao nível da Europa, de forma a pagar zero de CBAM e os recursos ficarem aqui no Brasil para que sejam utilizados para redução de encargos trabalhistas, redução, né, de desigualdade, pesquisa e desenvolvimento. Eu não sou contra pesquisa e desenvolvimento, só que não estava previsto no PMR e entrou como a primeira prioridade no PL. Né? Esse foi só a minha crítica. Mas é extremamente importante que parte dos recursos sejam utilizados para isso. Como foi dito, as receitas de ITS são utilizadas para esse fim, e a gente conhece muito bem os fundos, os grants lá do IC Small Grants, Medium Grants, Large Grants, que a gente tem diversos projetos aqui no Brasil que são de extremo sucesso. Tá? A sua segunda pergunta eu esqueci, Luan. Pode refazer, por favor? Eu acho que, na verdade, você acabou abarcando já, William, que era mais sobre a questão da reciclagem dessa receita, né? Como é que a gente pode, né, de alguma maneira, entender essas modelagens, e é possível, de fato, né, a gente fazer modelagem usando essa receita, né, direcionada para um fim específico e avaliar o impacto macroeconômico. Então, respondendo aí ao Guilherme, sim, é possível. Só em termos de números que você pediu para o setor de alumínio, do trabalho que a gente fez, no cenário que a gente simulou precificação de carbono e CBAM na Europa, a produção de alumínio no Brasil cairia cerca de 5%, tanto devido ao CBAM quanto devido à precificação de carbono no Brasil, e exportações cairiam 4,5% para a Europa, tá? Até 2050. No cenário que a gente tem precificação de carbono no Brasil, CBAM na Europa, e o Brasil também implementa CBAM, tá? Para se proteger, por exemplo, da China, que manda produtos de alumínio mais bem acabados, com maior valor agregado, aí os efeitos já são totalmente diferentes. A produção de alumínio no Brasil aumentaria 20%, em vez de diminuir 5%, e as exportações aumentariam 25%, ao invés de cair perto de 5% também. Então, muda da água para o vinho, né, a competitividade do setor de alumínio, por exemplo, se você levar em conta a intensidade de carbono. Não, maravilha. A gente tem 2 minutinhos finais, eu já queria ir fechando, mas antes eu preciso fazer uma pergunta final, e aí eu vou pedir, Ana, para você ser bem breve aqui na resposta, porque eu acho que para a gente poder fechar esse debate hoje, olhando um pouco para frente e entender. Tem uma questão jurídica e regulatória, institucional, que está em curso, né? Como é que você vê, e até mesmo o próprio papel do Blumstein, nessa discussão mais regulatória, de como influenciar, por exemplo, esse aspecto que o William trouxe? Olha, essa discussão, né, da receita não está muito bem endereçada. Como é que você vê maneiras da gente poder, de alguma forma, influenciar e fazer, de fato, né, essa política, enfim, né, as coisas andarem bem, né, e a gente pensar aí os próximos passos do CBAM?
do ponto de vista brasileiro ou europeu? Não sei se eu entendi muito. Mas se eu estiver falando um pouco sobre o arcabouço regulatório que está faltando no Brasil, eu acho que o principal ponto é conhecimento, né? Eu acho que os nossos reguladores, eles têm que ter acesso à informação. Eu acho que esse exercício, por exemplo, que a União Europeia está fazendo nesse período de transição, de ter um acesso robusto a dados, isso é essencial, né, para qualquer projeto legislativo, né? E eu acho que, infelizmente, o Brasil acaba fazendo as coisas meio atropelado, sem pensar de uma forma consistente em todos os impactos e influências que isso tem em outras coisas que não foram, em outros aspectos que não foram pensados. Então, eu acho que o acesso a uma discussão muito bem fundamentada e pensar muito bem como que o marco regulatório brasileiro vai conversar com o CBAM, eu acho que isso é essencial. Obrigado, Ana. Aqui, britanicamente, aqui é 11h30, né? Eu queria muito agradecer, né, aos panelistas pelo tempo, né? Agradecer também a organização do evento. Eu acho que esse foi, como eu falei no início, né, o primeiro evento de uma série que a gente está pensando aí de outras discussões para aprofundar o debate, né, sobre CBAM. Ficou claro aqui, né, a necessidade de a gente ter, né, um debate qualificado. A própria Ana, né, fechou agora aqui falando da necessidade de a gente ter, né, discussão, né, informação disponível, e esse tipo de evento, eu acredito que ajuda, né, a fomentar reflexões, né, a fomentar um debate crítico sobre, né, essa pauta. Então, eu queria muito agradecer a disponibilidade de todos, né, os panelistas e também dos envolvidos no projeto aqui, na coordenação desse evento. Informar, foi colocado aqui no chat, a respeito da gravação, tá? Então, a gente vai disponibilizar a gravação no canal do YouTube da Brasf, a gente vai circular nas redes sociais depois dessa informação, tanto da Climate Company, quanto do GFIS, quanto da Brasf, a gente vai circular depois o link direitinho para quem quiser depois acessar, quem não pôde participar aqui com a gente hoje, né, e quiser assistir a gravação, isso vai estar disponível, e colocar aqui, né, aí um spoiler dos próximos passos, que, de fato, a ideia é levantar, né, o debate hoje, mas a gente vem pensando em desdobramentos relacionados, né, a questões mais específicas, mais detalhadas do CBAM. Então, aí, fique acompanhando a gente aí nas redes sociais, porque, né, a expectativa é de que haja outros, né, outros webinars como esse para aprofundar elementos particulares do CBAM. Ok, pessoal? Então, com isso, eu fecho aqui o nosso evento. Agradeço novamente a todos e a todas. E seguimos aí em contato, né, enquanto GFIS, enquanto Climate Company e também enquanto Brasf. Obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado.